Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, como já disse para vocês, disse ontem para vocês, essa semana nós vamos falar sobre as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, né? As cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, amém, querido? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e o não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Essa carta foi escrita pelo apóstolo João, a igreja de Esmirna, né? O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e ele recebeu uma revelação de Jesus, e tudo quanto Jesus disse a ele, Jesus disse que ele deveria escrever e enviar para essas igrejas. E a igreja de Esmirna é a igreja que recebe a segunda carta de João. Esmirna, querida, ela significa cheiro de mirra, ou cheiro aromático, né? Ela é uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região do Mar Egeu. Esmirna era uma das mais importantes cidades dominadas pelo Império Romano. E o Império Romano naquele tempo exigia fidelidade total ao seu imperador. E no tempo da igreja primitiva, o imperador daquele tempo, ou um dos imperadores, né, de Roma, era um homem chamado Domiciano, né, um severo perseguidor dos crentes. Ele perseguia a igreja porque a igreja não prestava culto a ele, a igreja não prestava adoração a eles, os crentes de Esmirna, né, não prestavam adoração a ele, né, eles exigiam fidelidade ao imperador, e os crentes, por sua fidelidade a Deus, não prestavam nenhum culto ao Império Romano. Então eles eram perseguidos, eles eram capturados, eles eram queimados em praça pública, tudo por causa de uma perseguição. Então os crentes da igreja de Esmirna, eles sofrem uma grande perseguição, eles passam por uma grande tribulação. E é por isso que Jesus envia para eles uma carta para dar a eles uma direção, né, para mostrar para eles que Jesus, estava presente na vida deles e dizer para eles que eles precisavam, que eles deveriam continuar fiéis ao Senhor. Amém? Lá no verso 8, Apocalipse capítulo 2, no verso 8, a palavra diz assim, olha: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O próprio Jesus Cristo quem está falando para a igreja de Esmirna através da mensagem de João. Na parte A do verso 9, Jesus vai dizer para eles assim, olha: Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eu te conheço, eu sei das tuas dificuldades, né? Qual seria então a riqueza de um pobre? Eu te conheço e sei das tuas dificuldades, mas tu és rico. Qual seria então a riqueza de um pobre? O evangelista Lucas, né? Ele diz lá no seu livro, livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 20, ele diz assim, olha: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E essa é a nossa riqueza. Essa é a igreja, essa é a riqueza de um pobre. Essa é a riqueza de um crente. Alegreis, mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos.
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira alegria do crente. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, olha: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, o apóstolo Paulo é quem está falando, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Ele tem uma imensa alegria, né? A alegria dele está em Cristo, e ele está rogando que Evódia e Sintique sintam essa mesma alegria no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que maravilha aqui, né? O que o Senhor está falando para nós, que a nossa riqueza, a riqueza dos crentes de Esmirna, não estava nas suas posses, nos seus bens, estava no seu nome escrito no livro da vida. E na parte B do verso 9, né, do capítulo 2 de Apocalipse, a parte B diz assim, olha: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A vida de um verdadeiro judeu, ela deve ser digna de elogios aos olhos de Deus. A comunidade judaica, né, de Esmirna, naquele tempo, naquela época, ela atacava de forma caluniosa os cristãos. A comunidade judaica, ela tinha se tornado indigna do nome judeu por causa da oposição ao evangelho que era pregado naqueles tempos. Jesus, ele diz, olha, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo, chamando de sinagoga de Satanás como casa de Satanás. Aqueles judeus, eles eram casas, eles eram a habitação de Satanás. Eles também, não só Domiciano, mas os judeus também perseguiam os crentes. Então os crentes de Esmirna, eles passavam por muita tribulação, por muita perseguição por todos os lados. Para se pregar o evangelho naquele tempo era muito difícil por causa da opressão, né? Por causa da perseguição, por causa de toda a tribulação que eles passavam. Mas no verso 10, a palavra diz assim, olha: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Como assim, né? Como assim? Nada temas das coisas que hás de padecer. Satanás, né, o diabo, lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. E o Senhor está falando, não temos? Como assim? Como não temer quando sabemos que temos tempos ruins? Como não temer quando sabemos que vamos sofrer? Como não se permitir desistir? Como não se deixar dominar pelas dificuldades? Como impedir que as provações e as tragédias lhes lancem no chão? Como evitar que o medo destrua as suas mais firmes convicções? É possível não temermos quando as coisas ficam difíceis? Será que quando as coisas estão terríveis, a tribulação, a perseguição, quando tudo isso está acontecendo, é possível não temermos quando tudo está difícil? Tudo que na nossa vida, querido, é uma questão de perspectiva. Tudo vai acontecer a partir da visão que nós temos das coisas. Existem pessoas que veem as tribulações como um castigo, mas existem pessoas que veem as tribulações como uma forma de tratamento da parte de Deus para com ele. Tem gente que vê como castigo, tem gente que vê como um tratamento. Tem gente que acha que o deserto é o fim. Outros, veem o deserto como uma oportunidade de se tornarem pessoas melhores. Mas ele diz, olha, no verso 10, e tereis uma tribulação de 10 dias. Queridos, os crentes de Esmirna, eles estavam passando por terríveis perseguições. Eles estavam sendo mortos em praça pública, queimados em praça pública.
né? Talvez eles vivessem escondidos, correndo, fugindo, porque se fossem encontrados, talvez seriam mortos, seriam colocados em praça pública, se tornariam chamas, né, para iluminar a cidade, para fazer a alegria dos romanos. E aí Jesus está dizendo para eles assim: ó, tereis uma tribulação de 10 dias. O que Jesus está querendo dizer isso para aqueles crentes? Ou para os crentes que vivem grande tribulação? Jesus está querendo dizer que as suas tribulações, elas têm prazo para acabar. Jesus está dizendo que a nossa tribulação tem prazo para acabar. Ele está dizendo que as suas tribulações podem durar pouco ou muito tempo, mas elas não vão durar a vida toda. Todos nós passamos por dificuldades, queridos. Todos nós passamos por terríveis tribulações. Mas os crentes de Esmirna também estavam passando por fortes tribulações. Mas Jesus está dizendo para eles, em outras palavras: olha, as suas tribulações podem durar pouco ou muito tempo, mas elas não vão durar toda a vida. Não foquem os seus olhos na tribulação, porque toda tribulação terá em breve um fim. Olha que palavra maravilhosa, queridos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz assim para nós: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. No verso 11 ele diz assim: olha, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito e fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. No verso 14 ele diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos, a mensagem de Jesus para os crentes de Esmirna é de perseverança mesmo em meio às tribulações e perseguições. A mensagem de Jesus para nós, os crentes, é de perseverança mesmo em meio às tribulações e perseguições, porque os momentos de tribulação não durarão para sempre, queridos. Jesus está dizendo para os crentes de Esmirna: não temam. Jesus está dizendo para nós nessa noite: não temas, querido. Deus continua soberano. Deus continua impondo os seus limites. Podemos estar no calor da batalha, mas nós sabemos nós sabemos quem vai vencer essa guerra por nós. Portanto, esqueça a dor do presente e fixe os seus olhos naquele que tem poder sobre toda a tribulação, porque Ele nunca te abandonará. Aleluias! Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele completa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha, Jesus está falando que os crentes de Esmirna, eles iriam sofrer coisas terríveis, tribulações, que o diabo ia lançar eles
na prisão, né, que o diabo ia perseguir. Querido, Satanás perseguiu tremendamente os crentes de Esmirna. Eram tempos terríveis, eram tempos difíceis. Os judeus, os irmãos, né, assim, se assim nós poderíamos dizer, até os irmãos, os judeus, perseguiam os cristãos, os outros judeus, os outros crentes, por causa do Evangelho. Era uma perseguição terrível, mas Jesus está dizendo, olha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eita glória! Os crentes de Esmirna, eles estavam passando por provações, poderiam ser presos e até mortos. Jesus está dizendo que mesmo que a sua tribulação te leve à morte, ainda assim você será um vencedor, amado. Dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei a recompensa por sua perseverança. Com Cristo você sempre estará seguro, mesmo que tenhamos que abrir mão da nossa vida, você não será atingido pela segunda morte. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, se perseverarmos, se continuarmos perseverantes na fé, né, na comunhão com o Senhor, Ele nos garante que nós não vamos sofrer a segunda morte. Queridos, na igreja de Esmirna tinha um bispo e ele chamava Policarpo. Ele era um discípulo de João e ele foi perseguido, e quando os soldados foram prender esse homem, o nome dele é Policarpo. Quando os soldados foram prender Policarpo, disse que ele recebeu os soldados em casa e com a serenidade assim, de uma pessoa muito tranquila. Os soldados eles ficaram surpresos com a serenidade de Policarpo. E Policarpo serviu para eles um lanche, e Policarpo pediu para eles que permitisse que ele fizesse uma oração. E eles esperaram que Policarpo fizesse essa oração, e depois ele foi levado para a praça pública para ser morto. Né? Ele é considerado um mártir, um santo, né, por diversas denominações cristãs. O martírio, né, o martírio, ele relata que Policarpo, no dia de sua morte, ele disse, olha, quando ele foi levado ali para ser morto, ele já estava amarrado em praça pública, e ele já estava ali pronto para ser queimado. O procônsul daquela cidade fez para ele uma proposta, falou para ele, olha, se você negar Jesus, você sairá daí vivo. Aí ele vira para o procônsul, já amarrado, na hora de ser morto, ele diz assim, olha, por 86 anos eu o servi, como então posso ter blasfemado contra meu rei e salvador? Prossigais com a tua vontade. Ele está dizendo, olha, pode prosseguir, porque eu não vou negar Jesus Cristo. Policarpo foi então queimado vivo na estaca por se recusar a acender incenso para o imperador romano. Ele não prestou, né, as honras que o rei queria. Ele preferiu a morte. Policarpo ele faz uma oração antes de morrer, ele faz uma oração e diz assim, olha, hoje eu agradeço-lhes por me permitirem participar do cálice de Cristo e dos mártires cujos corpos e almas ressurgirão na eternidade do Espírito. Aceite-me como sacrifício vivo. Esta era a oração de Policarpo na hora da morte. Amados, com Cristo nós sempre estaremos seguros, mesmo que tenhamos que abrir mão da nossa vida, mesmo que, né, nós nunca seremos atingidos pela segunda morte, mesmo morrendo essa primeira morte, nós não seremos atingidos pela segunda morte. Os crentes de Esmirna, eles estavam em crise. Satanás se levantou de maneira terrível contra a vida deles, mas Jesus queria encorajá-los dizendo, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Queridos, esta é a palavra de encorajamento enviada por Jesus à igreja de Esmirna. É uma palavra que nos ajuda a enfrentar de cabeça erguida a toda tribulação que possa nos atingir.
Você não precisa ter medo, querido. Você não precisa ficar paralisado diante das dificuldades. Basta que você olhe para Jesus. Basta que você fixe os seus olhos em Jesus. A sua tribulação não vai durar a vida inteira. Assim como ela começou, ela também vai terminar, querido. Esta, eu creio que era a mensagem que Jesus estava passando para os crentes de Esmirna. Com Jesus, as tribulações elas podem até acontecer e elas vão acontecer, porque Ele diz que nós passaremos por tribulações. Mas em todas elas Ele está presente na nossa vida. Basta que a gente seja perseverante, basta que a gente continue com os nossos olhos fixos no Senhor, que a nossa fé esteja em Cristo. Nada é mais poderoso do que Cristo. Ele é Deus soberano. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da sua vida. E essa leve, momentânea tribulação que você está passando, querido, ela vai acabar. E você vai viver tempo de glória na eternidade com o Senhor. Enquanto vivermos, querido, nós vamos passar por lutas. Essa sua tribulação não é a primeira e nem será a última. A última será quando você passar dessa, para a eternidade. Aí sim as suas tribulações. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá enfermidade, lá é eternidade. Eternidade com Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor esse meu irmão, essa minha irmã, esse que está passando por terríveis perseguições, que está passando por terríveis tribulações, esse que está desempregado e não vê uma chance de arrumar um emprego, esse que está devendo muito e não vê condições de poder pagar, ele está aflito. Senhor, esse que perdeu aí a sua empresa, ele era um empresário, ele tinha uma pequena, ele era um empreendedor e por causa dessa pandemia ele perdeu tudo, ele teve que fechar, ele agora tem dívidas para pagar, ele tem funcionários para pagar, ele tem coisas que ficou para trás que ele perdeu, ele está preocupado, ele está desesperado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que visita agora esse homem, essa mulher, meu Deus, que está passando por tantas tribulações, meu Pai, por falta de dinheiro, tribulações por causa da saúde, meu Deus, esse que está internado, meu Deus, esse que está enfermo. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um agora, meu Pai, esse que está enfermo na carne, esse que está enfermo na alma, esse que está enfermo na mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita agora essa pessoa. Meu Deus, que o Senhor traga saúde sobre esta vida, que o Senhor resgate a saúde, que o Senhor restaure a saúde. Meu Deus, esse que está endividado, que o Senhor mostre ele uma solução, que o Senhor dê a ele uma solução para que ele possa com honestidade, com dignidade, conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. Meu Deus, a esse que está desempregado, Senhor, meu Deus, abra uma porta de emprego para ele. Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está dizendo, Pai, que o Senhor, meu Deus, está conosco a todo tempo, que o Senhor não nos deixará, que o Senhor não nos abandonará. Por isso, Pai, eu clamo a presença do Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, na vida desse que está atribulado, na vida desse que está, Senhor, passando por dificuldades, por lutas. Pai, toma essa vida nesse momento, Senhor. Opera, Pai, um milagre na vida de cada um. Meu Deus, eu creio no nome de Jesus. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus. Peço a você que, se tiver gostado dessa mensagem, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que você dê o seu like, para que o Google entenda, que o YouTube entenda que você gostou da mensagem. Compartilhe para outras pessoas. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para também receber as mensagens. Tá? Eu te encontro com a carta da próxima igreja, no próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.